Olá pessoal, eu resolvi gravar hoje pelo menos uma espécie de vlog de leitura deste livro aqui, Os Autonautas da Cosmopista, do Julio Cortázar com a sua esposa Carol, que é um diário de viagem, de uma viagem bastante peculiar que eles realizaram no começo dos anos 80, já bastante próximo da data de falecimento dos dois. Eu li este livro todos os anos, tento ler nas datas corretas, como uma espécie de reconexão com os dois. Enfim, e eu leio no original, porque no Brasil nós não temos uma tradução deste livro há bastante tempo. Encontrei uma versão em inglês recentemente por um preço razoável e resolvi variar um pouco. Bom, eu acabei de ler só a epígrafe e a seção de agradecimentos até agora. E eu queria propor, falando em Cortázar, uma espécie de jogo para vocês. Um jogo dos 7 erros, que na verdade é um só, tá? Na segunda página desses agradecimentos em inglês, nós temos um doutor, um Luiz, uma Caterine, uma Nicole, uma Karen, um René, um Jorge Henrique, seguido de vários outros amigos do casal no mesmo parágrafo, uma condessa, um Brian, um senhor e uma senhora Afonso. E mais 2 parágrafos na página seguinte. Beleza. Aí eu peguei a versão original, mas por curiosidade mesmo, porque eu não pretendo, ou pelo menos não pretendia, reler em castelhano este ano, por uma questão de tempo. E na segunda página do original, que claro é diferente, por uma questão de diagramação da versão em inglês, nós temos Leme, um doutor, um Luiz, uma Caterine, uma Nicole, uma Karen, um René, um Fafner, um Jorge Henrique, seguido de vários outros amigos do casal no mesmo parágrafo, uma condessa, um Brian, um senhor e uma senhora Afonso, e mais 2 parágrafos. Nós temos aqui, então, um agradecimento extra, que na verdade não é extra, um agradecimento que foi omitido da versão em inglês, a um tal de Fafner. Eu vou ler para vocês. A Fafner, que apesar da sua natureza de dragão, figura igualmente a título pessoal nos agradecimentos, e sem cuja presença nada teria sido possível. Fafner é o veículo que os dois utilizam para realizar essa viagem, tá? Ele tem um nome, ele é batizado pelo autor como Fafner, e um apelido, ele é o dragão. Assim como Julio, neste livro aqui, é o lobo e a Carol é a ursinha. Tá? E acredito que de repente até na vida pessoal do casal também, não só neste texto. Então, este veículo, ele tem um nome, um apelido, e ele é colocado em pé de igualdade, digamos assim, com as outras personagens desta história. Não deixa de ser uma história, também. Ele tem uma importância tão grande que esse nome vai ser explicado mais adiante no texto, tá? O apelido também. E a todo momento, no diário, eles vão mencionar o Fafner como se fosse mesmo um companheiro de viagem, quase como se fosse um animal de estimação ou um amigo, tá? Que estivesse acompanhando os dois. Ele não é um detalhe, uma bobagem, só uma brincadeira incluída nos agradecimentos. Enfim, então essa opção de omissão feita pela Anne McLean, aqui nessa minha versão do inglês, eu questiono, tá? Acho injustificável mesmo. Me pergunto como ela fez essa tradução. Talvez por uma questão de tempo, ela tenha começado a tradução sem ter terminado de ler o livro, o que aí não julgo, tá? Mas eu acredito que foi errado ela manter essa omissão, se foi isso que aconteceu, Se ela decide retirar esse parágrafo e ela termina de ler e traduzir o livro e vê a importância que tem esse tal de Fafner para esta obra e ainda assim manter essa retirada dos agradecimentos. Porque, bom, dentro da obra, então, já expliquei, o Fafner é uma personagem, ele é um protagonista, na verdade, tanto quanto o Julio e a Carol são, tá? E considerando a obra do Julio como um todo, eu acho bastante problemático o tipo de alteração, principalmente em termos de omissão, que é feita em algumas traduções. Eu venho de uma leitura de Histórias de Cronópolis de Famas, que eu fiz no original, numa versão em português, que nós temos agora, recente, e numa versão em francês. E me incomodou muito, ver isso acontecer também nessas outras traduções. Na nossa versão do Brasil, bem menos, quase nunca, tá? Mas na versão em francês, isso acontecia com uma frequência, de novo, a meu ver, injustificável, tá? Até conversei com uma amiga a esse respeito, na reunião, no encontro que nós fizemos para conversar sobre Histórias de Cronópolis de Famas. Ela trabalha na área do francês e ela confirmou para mim que isso é um problema, é uma questão mesmo dentro da tradução em língua francesa. Ou seja, os tradutores, eles optam por simplesmente excluir passagens de um texto que eles julgam, aí de repente, não sei,
inadequadas para o seu público-alvo, tá? E aí é bastante complicado, porque eu entendo que toda tradução é uma espécie de reescrita. E, aliás, eu tenho um respeito e uma admiração tremendos pelo trabalho dos tradutores, tá? Deixar isso bastante claro. Sou uma estudiosa de idiomas, amante de idiomas, então, para mim, a tradução é algo fascinante. Mas, quando esses tradutores, no francês, no inglês e, de repente, em outros idiomas, né, escolhem retirar passagens do texto que são, a meu ver, perfeitamente traduzíveis, não colocam aí um desafio insolúvel, né, para a tradução, não ofendem o leitor-alvo de nenhuma maneira, né, eu vejo um problema, tá? Porque tem duas questões aí. Primeiro, você, como tradutor, fazendo essa opção, está subjugando o seu leitor-alvo, né? É como se você dissesse, tá, isso aqui é demais para eles. Eles não vão ser capazes de compreender isso ou não vão gostar disso, tá? E eu faço essa opção por eles. E, pelo outro lado, nós temos a questão da obra do Cortázar, da obra do autor. O Cortázar, ele é um escritor que causa estranhamento de forma proposital. Então, ele quer, sim, desafiar o leitor, ele quer incomodar o leitor, né? Ele quer deixar o leitor curioso e sem entender ali, de repente, tudo que está sendo escrito logo de cara, tá? O Cortázar, ele trabalha a escrita dele de forma a deixar mesmo perguntas no texto, tá? Então, quando você opta por retirar o que você considera estranho demais, de repente maluco demais mesmo, o que é isso? Um dragão, né? Que bobagem é essa? Eu estou traduzindo um livro para adultos, escrito por adultos, para adultos, não vou deixar um parágrafo que menciona um dragão, né? Você tá basicamente alterando algo que é parte, eu acredito, da essência da obra de um escritor, tá? Então eu fiquei bastante frustrada, agora eu me questiono se eu vou continuar essa leitura só no inglês. Ainda vou seguir no inglês, primeiro porque eu comprei o livro, né? Fiz esse investimento, então quero que seja livro comprado e livro lido. Também porque eu trabalho com inglês, então para mim é interessante, né? Por uma questão de exposição ao idioma. Mas eu acho que eu vou acabar tentando ler os dois livros paralelamente. E isso vai prejudicar o andamento do cronograma do projeto, porque, diferentemente de Histórias de Cronópolis de Famas, que é um livro bastante fininho, né, e rápido de ler, este aqui não é, né, somando os dois, daria aí, eu acredito, umas 700 páginas de leitura. Enfim, mas fiquei bastante chateada e queria aqui compartilhar com vocês essa minha questão. De novo, admiro, respeito o trabalho da tradução, de repente aí gostaria até de trabalhar com tradução um dia, já que essa questão das diferentes línguas é algo tão caro para mim, tão presente na minha vida, tá? Mas estas opções que eu vejo feitas, que foram feitas, né, nesta tradução em inglês e na outra tradução em francês deste outro livro do Cortázar, me frustram bastante, tá? Não concordo com essas escolhas. E agora eu vou ficar com o pé atrás com relação a essas traduções da obra do Cortázar. Mas volto aqui e para tranquilizar, de repente, né, os leitores brasileiros da obra dele, a nossa tradução, pelo que eu vi, é bastante fiel, tá? No Histórias de Cronópolis de Famas eu vi acontecer umas 2 ou 3 omissões no livro como um todo, que é menos do que aconteceu na tradução do francês, e pelo que eu me lembro das traduções que eu li de O Jogo da Amarelinha, a gente não tem grandes questões, ou não tem nenhuma questão nesse sentido mesmo, tá? Então, os nossos tradutores, além de mais fiéis ao original, no caso do Cortázar, eu considero mais corajosos, né? Eles se lançam mais dentro do desafio que é traduzir uma obra como esta, né? E eles também têm os seus leitores em mais alta conta do que os tradutores do inglês e do francês, pelo visto, né? Nós, leitores do português, aqui no Brasil, da obra do Júlio Cortázar, não somos tão subestimados quanto os leitores, infelizmente, no idioma inglês e no idioma francês, parecem ser, pelo que eu vi até o momento, tá? Enfim, muito obrigada e até!